É o texto onde vamos caminhar aqui esta manhã na palavra do Senhor. Isaías capítulo de número 6. É o texto que o Senhor tem colocado junto ao nosso coração para ministrarmos a você aqui esta manhã. Amém? No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia todo o templo. Muito obrigado, Natal. Amém? Irmãos, capítulo 6 do profeta Isaías é um texto muito emblemático. É um texto onde, apenas aqui no capítulo 6, Isaías é confrontado com as suas crises. Amém? Amém? É apenas no capítulo 6 de Isaías que ele é confrontado com as suas crises. Eu acho tão interessante que a leitura, desde o capítulo 1, 2, 3, 4, 5, Isaías estava olhando para a crise dos outros. Porque se você ler a palavra de Deus, desde o capítulo 1 até o capítulo 6, Isaías não estava olhando para a sua crise, ele não estava olhando para as suas dificuldades nem para a sua vida, mas ele estava empenhado em observar as dificuldades, os problemas e as necessidades dos outros. Capítulo 6 é o momento em que ele olha para o seu próprio coração. A grande verdade é que nós passamos muito tempo nas nossas vidas dispersos, olhando, perdoe-me dizer, mas para a vida dos outros, quando na verdade Deus quer fazer com que nós venhamos a ter uma introspecção da nossa própria vida. Nós perdemos muito tempo, às vezes, nos preocupando com problemas alheios. Nós perdemos muito tempo, às vezes, na vida, nos preocupando com dificuldades que não são nossas. Nós gastamos e empenhamos, às vezes, energias desnecessárias sobre coisas que estão acontecendo na vida de pessoas que nos cercam e esquecemos de olhar para a nossa própria vida. Aqui esta manhã o Espírito Santo de Deus está verbalizando ao meu e ao seu coração que há uma necessidade muito oportuna nesse ano de 2025 de nós olharmos para dentro do nosso próprio coração, olharmos para a nossa realidade e compreendermos e buscarmos saber em Deus qual é a sua vontade para a nossa vida. Amém, irmãos? O que o Espírito Santo de Deus quer dizer a você que esta manhã é que você deve parar de se preocupar com terceiros e começar a olhar para a sua realidade. Amém? Amém? Porque o bem da verdade é que por mais que você se preocupe, por mais que você empenhe tempo e tudo mais, você não vai conseguir mudar a realidade de ninguém. A única coisa que você pode fazer por essas pessoas é orar por elas. E o Senhor fará, e Ele fará no tempo dele, nunca no nosso tempo. Amém? Então esta manhã, a priori dessa mensagem é: pare de olhar para aquilo que está à sua volta e comece a olhar para a sua realidade. Comece a olhar para aquilo que Deus quer fazer na sua vida. Comece a olhar para aquilo que Deus quer fazer na sua família, na sua história, para a glória do nome do Senhor Jesus. Amém? Capítulo 1 até o capítulo 6 do profeta Isaías, a Bíblia diz que Isaías passeava pelo palácio e ficava dizendo: ai do fulano, ai do beltrano, ai do mengano, ai do cicrano. Mas no capítulo 6, ele decidiu olhar para a sua própria vida. Porque no capítulo 6, a crise bateu à sua porta. Infelizmente, a maioria de nós apenas olha para dentro do nosso coração, para dentro das nossas emoções,
emoções, para dentro das nossas vidas, a partir do momento apenas em que a crise sinaliza. Porque no capítulo 6, Isaías abre o texto dizendo: no ano em que morreu o rei Uzias. Uzias era tio do profeta Isaías. Portanto que o profeta Isaías tinha uma vida de playboy dentro do palácio, porque era sobrinho do rei. Entrava e saía a hora que ele quisesse do palácio. Tinha acesso a toda a rede de network oferecida pelo palácio. Esse era Isaías. Só que a sua segurança, o seu coração, a sua perspectiva estava fundamentado no rei Uzias. E no capítulo 6 ele abre o texto dizendo: no ano em que morreu o rei Uzias. Ele começa a dizer assim: gente, eu estava tão afortunado cuidando das outras vidas, das outras pessoas, que eu só fui dar conta da minha vida quando a crise bateu à minha porta. Quando o rei Uzias morreu, ele estava dizendo: porque morrendo Uzias, morreu a minha rede de network, morrendo Uzias, morreu a minha segurança, morrendo Uzias, morreu também a minha perspectiva de ser alguém. E a crise se instaura no coração do profeta. Agora, junto a isso, nós vamos ver que a crise, irmãos, ela não apresenta apenas visões ou quadros de destruição ou de sofrimento. As crises, elas vêm e elas são, na maioria das vezes, geradas pelo próprio Deus, para abrir os nossos horizontes em relação a tudo que Ele quer realizar na nossa vida. Quem está comigo diz Amém. Amém, queridos? Eu olho para a palavra de Deus e vejo Paulo escrevendo a 2 Coríntios, no capítulo 12, versículo 10, dizendo: gente, eu dou graças a Deus pelas minhas fraquezas, pelas minhas lutas e pelas minhas tribulações, porque quando eu estou fraco, aí é que eu me sinto forte. Amém, queridos? O que Paulo estava dizendo, que em meio à crise, em meio às dificuldades, em meio às ansiedades, em meio às coisas difíceis da vida, nós nos esvaziamos daquilo que nós pensamos que é o que nos completa, e nós, estando vazios daquilo que nós pensamos que nos completa, aí sim o Espírito Santo vem e completa a nossa vida, e aí sim nós estamos plenos. Amém? Era isso que Paulo estava dizendo. No momento da fraqueza que nós nos sentimos fortes, no momento das dificuldades, das lutas, das angústias da vida, é aí que o Espírito Santo de Deus nos abraça e diz: eu caminho com você, eu ando com você, eu te fortaleço. Agora veja bem, a crise do profeta Isaías levou ele a compreender alguns novos tempos na sua vida, e o primeiro deles levou a ele a ter uma nova visão. Amém? Porque ele diz: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi. Às vezes nós precisamos de uma crise na nossa vida para que a nossa visão possa expandir. Amém? Às vezes nós precisamos ser chacoalhados da nossa zona de conforto para que a nossa visão possa se expandir em Cristo Jesus. Amém, queridos? Às vezes nós precisamos vivenciar uma crise para nós pararmos de olhar apenas fixamente para um lugar onde estamos olhando há anos e há anos, e Deus quer expandir a nossa visão. Deus quer que você contemple o algo a mais que Ele tem para a sua história, para a sua vida, mas você está na zona de conforto e olhando para a mesma coisa, e essa mesma coisa traz uma série de satisfação a você, mas não é tudo que Deus quer para você. É por isso que muitas crises vêm na minha vida e na sua vida, para que o Senhor possa expandir a nossa visão e para que você possa olhar além do impossível. Amém? Aleluia. Se eu abrisse a oportunidade aqui, eu sei que muitos de vocês tomariam o microfone e falariam: pastor, é verdade, eu passei por crises em que eu achei que eu ia morrer, mas depois que eu saí dela, a minha visão foi totalmente ampliada. Amém? Eu passei por crises
conjugais, por crises familiares, em que eu pensei que eu ia sucumbir, mas depois que o Senhor me sustentou, a minha visão foi ampliada. Glória a Deus. É por isso que às vezes Deus permite a crise chegar na sua casa, na sua família, para mover você da sua zona de conforto, expandir a sua visão, para que você entenda que Ele tem algo maior a realizar na sua vida, algo maior a realizar na sua família, algo maior a realizar na sua empresa, algo maior a realizar nos seus sonhos, para a glória do nome de Jesus. Amém? Segundo, queridos, a crise vem e elas nos levam a um tempo de experiência com Deus. Porque no capítulo 6, Isaías diz que no ano da minha crise, no ano que morreu Uzia, eu vi quem? Eu vi o Senhor. No ano da minha dificuldade, da minha angústia, foi um ano que eu tive uma experiência com Deus extraordinária, está dizendo o profeta Isaías. Deixa eu falar para você aqui, e volto a dizer mais uma vez, se eu abrisse a oportunidade, eu tenho certeza que você diria aqui para mim, pastor, eu realmente passei por muitas angústias, muitas dificuldades na vida que eu pensei que eu iria sucumbir, mas foi nesse tempo, nesse momento que eu senti que a mão de Deus estava mais próxima da minha vida, porque é em meio à crise que você se aproxima de Deus, é em meio às lutas, às dificuldades da vida, que você se achega a Ele, para a glória do nome do Senhor Jesus. Amém? Então se a crise está batendo, está se chacoalhando, aproveite para tirar um tempo com Deus, porque eu tenho certeza que ela vai te levar para perto de Deus. Crises não vêm para te matar, não. Escute isso. As crises não vêm para te matar. As crises que você enfrenta não vêm para te destruir, não vêm para acabar e minar os seus sonhos e os seus projetos em Deus, mas elas vêm para te aproximar dele, para que você possa compreender o quão profundo é o seu amor para com a sua vida, o quão grande é o cuidado dele para com a sua casa, para que você perceba o quão grande é a sua mão, trazendo benevolência sobre todos os seus dias, para a glória do nome de Jesus. Amém? Então as crises, elas cumprem esse papel de nos levarem para um pouco mais perto de Deus. Aleluia. Terceiro lugar, queridos, as crises nos levam a entender que há um tempo de domínio divino de Deus sobre as nossas vidas. Isaías capítulo 6, ele disse: eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono. Amém? Por que na visão de Isaías Deus estava assentado no trono? Por que Deus não estava passeando nos céus? Por que na visão de Isaías Deus não estava na terra falando com ele? Por que na visão de Isaías Deus não leva ele para o templo e mostra a sua glória para ele? Por que na visão de Isaías Deus estava sentado no trono? É porque Deus estava dizendo ao profeta Isaías, em meio à crise, em meio às dificuldades, em meio aos problemas que você está enfrentando, eu permaneço assentado no trono, porque quem está no trono governa, quem está no trono tem autoridade, quem está no trono tem o domínio sobre todas as coisas. Era isso que Deus estava dizendo para Isaías: eu estou assentado no trono, para que você entenda que eu tenho o domínio e o poder sobre todas as coisas. Amém? Quando Isaías viu o Senhor assentado no trono, ele percebeu que aquela crise veio para que ele compreendesse e entendesse esse tempo de domínio divino sobre a sua vida. Amém? Sabe, irmãos? E aqui está um grande segredo das nossas lutas. A maioria das vezes nós nos cansamos. A maioria das vezes nós ficamos afadigados porque nós tentamos contrapor o intermédio ou contrapor a intervenção divina do
do Senhor sobre as nossas vidas. Eu me lembro do capítulo 4 do Evangelho de Marcos, no capítulo 4, versículo 35 em diante. Marcos traz a narrativa que Jesus entrou com os seus amigos, os seus discípulos a um barco e foram navegar. Jesus, cansado, foi dormir. E de repente, o que veio? Uma grande tempestade, a crise, a dificuldade. E em meio à crise, em meio à dificuldade, os discípulos ficaram sem saber o que fazer. Tentaram com suas próprias forças remediar a situação, mas não conseguiam. Até que um teve uma brilhante ideia e disse: "Espera aí, gente, Jesus está no barco." Ele foi lá, acordou e disse: "Ei, vem para cá que a gente vai perecer. O mar vai nos engolir, o vento vai jogar a gente longe." E Jesus sobe, olha para o mar, estende a sua mão e diz: "Ei, te aquieta, rapaz, foi eu que te criei, eu que te fiz." E Jesus estende a mão para o vento e diz: "Vento, de você agora a gente só tem uma brisa." E a Bíblia diz que no mesmo momento tudo se fez bonança. Sabe o que é isso? Alguém entendeu que no meio da crise é o tempo de domínio divino, e que embora você possa fazer o que você quiser fazer, você sozinho não vai conseguir mudar a situação. Você precisa entender de uma vez por todas que é Deus quem está no controle, e que se é Deus que está no controle, Ele fará do jeito dele, no tempo dele, na hora que Ele quiser fazer. Porque Ele está dizendo para você que esta manhã, em meio à sua crise, em meio aos seus desesperos, em meio àquilo que te perturba emocionalmente, espiritualmente, fisicamente, em meio ao descontrole que você tem vivido nos últimos dias, eu permaneço assentado num alto e sublime trono, e tenho domínio, tenho controle e tenho autoridade sobre a sua vida. Bendito é o nome do Senhor. É na crise que você vai reconhecer o senhorio de Deus. E eu quero liberar algo sobre a sua vida aqui esta manhã. Em 2025 faça diferente. Entenda que Deus está no controle, que Ele está no domínio de todas as coisas. Pare de se debater. Pare de tentar mudar sozinho a situação. Faça como um daqueles discípulos: corra até o porão do barco, acorde Jesus e diga: olha, a situação está complicada. E eu tenho certeza que Ele vai entrar com providência na tua vida, na tua história, para a glória do nome do Senhor Jesus. Crises, elas nos levam também para um tempo de santificação. Amém, queridos? A palavra santificação, na sua etimologia, no seu original, quer dizer aquilo que é separado. Amém? E Deus nos chamou para viver uma vida separada daquilo que o mundo apregou. Deus nos chamou para vivermos uma vida separada daquilo que o mundo já banalizou hoje. As coisas erradas que o mundo faz, as coisas erradas que a sociedade já normalizou hoje, Deus está dizendo que ainda é pecado. E Deus nos chamou para sermos separados disso. Amém? A palavra santificação, e às vezes há uma interpretação equivocada disso. Quando Deus está dizendo: Walter, seja santo, Deus não quer que o Walter caminhe com 2 irmãos com uma orama na cabeça e com anjinhas de santo, asinhas atrás. Não, Ele está dizendo assim: Walter, seja separado daquilo que não me agrada. Amém? Perdão, irmão Walter, estou apenas usando. Quando Deus está dizendo: sejam santos, porque eu sou santo, Deus está dizendo assim: gente, sejam separados daquilo que não me agrada. Amém? Não significa que você vai viver uma vida que você queira demonstrar para todo mundo quão santo você é, mas você vai demonstrar ao mundo que você, com a graça de Jesus, busca todos os dias separar daquilo que não agrada a Deus.
Amém? Amém? Aleluia. Falar mal da vida do irmão não agrada a Deus, irmãos. Então, se você quer ser santo, separa disso. Amém? Amém. Eita, tem uma lista grande aqui, não vai dar tempo, irmãos. Aleluia. Mas é isso que o Senhor está falando. Ter uma vida de comprometimento com Deus. As crises nos levam para ver a santidade de Deus. E quanto mais você vê a santidade de Deus, mais você compreende que você precisa estar separado das coisas que desagradam a Deus. Amém. Foi no momento da crise que Isaías disse assim: então eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono. E aí ele disse assim: quando eu vi o Senhor, ele disse: ai de mim, porque eu vou perecer, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos esta manhã viram a glória do Senhor. E quando ele achou que seria fulminado, ele disse: mas de repente, um daqueles querubins que assistiam diante do altar do Senhor, ele voou até o altar do incensário, e ele, com uma tenaz, pegou uma brasa e voou até onde eu estava, e ele tocou os meus lábios e me disse: as tuas iniquidades, o teu pecado foi perdoado. Amém? Amém, irmãos? É só Deus que faz com que eu e você vivamos uma vida separados daquilo que não agrada ao Senhor. Não adianta você querer viver uma vida de santidade, ou seja, uma vida daqueles que não praticam coisas que desagradam a Deus, se você não quiser ou não quiser colocar Deus no centro da sua vida. Amém? É apenas a visão da santidade de Deus que faz com que você queira ser parecido com Ele e santifique a sua vida para estar próximo a Ele. Vale um amém, queridos? Amém. Aleluia. Agora, eu não posso me demorar mais, mas as crises, elas nos levam para um momento de decisão. Amém? Escute o que eu vou liberar para a sua vida aqui em nome de Jesus esta manhã. As crises levam você para um tempo e um momento de decisão. Se você não decidir, se você não se posicionar, você vai viver envolto a crise e a crises o resto da sua vida. Amém? Como assim, pastor? O profeta Isaías disse que no meio de tudo aquilo que ele estava vivenciando, olhando as suas crises, olhando as suas misérias emocionais e espirituais, em meio a tudo isso, ele tomou uma decisão e ele disse: Senhor, eis-me aqui. Versículo 8 do capítulo 6. Eis-me aqui. Amém? Isaías estava se posicionando e estava dizendo: eu estou pronto, eu quero viver algo que o Senhor tem para a minha vida. Eu quero viver esse extraordinário que o Senhor tem para a minha vida, mesmo em meio à crise. Eis-me aqui. Eu preciso falar para você que esta manhã, é nesse período de dificuldades, é nesse período de desesperos, às vezes, que nós enfrentamos, que nós precisamos nos posicionar e dizer: Senhor, qual é a tua vontade para a minha vida? Eu estou aqui, eu estou pronto para viver lá. Amém? Qual é a tua vontade para a minha vida, para a minha família, para a minha casa? Eu estou pronto para viver lá. Eis-me aqui. Amém? Amém? Fique em pé comigo, por favor. Diga: meu Cordeiro de Deus. Aleluia. Escute. Eu quero ler um decreto para
a sua vida aqui esta manhã, que Deus me deu esse ano, em meio a uma crise existencial que eu estava vivendo. O ano mal começou e o seu pastor já teve uma crise existencial, né? Amém? Aliás, querido, todos os dias as crises batem a nossa porta. É como nós vamos receber e lidar com ela que fará toda a diferença nas nossas vidas. Amém? Escute. Crises. Em meio às perdas, Deus está gerando em nós crises necessárias. As crises desmontam a nossa confiança. As crises desmontam a nossa base de apoio. As crises nos tornam mais humildes. Ora, as crises nos tornam dependentes de Deus. As crises, sim, elas derrubam o nosso orgulho. E as crises nos fazem ter um coração quebrantado. No entanto, eu descobri que a Bíblia diz que perto está o Senhor de um coração quebrantado. E um coração quebrantado é um coração que atravessou uma crise. Logo, não reclamo da crise, porque eu sei que ela vai me colocar no colo de Deus para ser cuidado, amado, protegido e curado. Amém? Amém? Se a crise afligiu e quebrantou o teu coração, Deus está perto de você, porque a Bíblia diz que perto está o Senhor do coração quebrantado. Amém? Amém? Vamos cantar?